pessoal, eu vou resolver com vocês alguns exercícios de logaritmos, então. Vamos lá. Então, o que caracteriza um logaritmo é sempre o log. Então, nós temos aqui logaritmo, a base do logaritmo e o logaritmando. Mas é bem simples de resolver esse tipo de exercício. Vamos lá. Os primeiros vamos fazer aqui, ó, um método que as pessoas chamam de orelhinha, tá? Que nada mais é do que fazer esses dois movimentos, em que diz que o 3 vai ser elevado na x igual, que está ali, ao 81 que está lá no final da orelhinha, certo? Então, nós temos aqui uma equação agora, né? 3 elevado na x igual a 81. Nós temos que fazer com que essas duas bases tenham o mesmo valor. Então, para isso, a gente vai ter que fatorar o número maior. O número maior é o 81. Então, vamos fatorar o 81. Fatorando sempre pelo número da outra base. Então, vamos lá. 81 dá para dividir para 3, que vai dar 27. 27 também dá para dividir para 3, que vai dar 9. Que também dá para dividir por 3, que vai dar 3. 3 também dá para dividir para 3, que vai dar 1. 1 não dá mais para dividir, então a gente encerra aqui. Então, qual foi o número que apareceu? O 3. Quantas vezes ele apareceu? 1, 2, 3, 4. Então, significa que é 3 elevado na 4. Então, a gente volta lá agora para a nossa equação e põe ali 3 na x igual, agora ao invés de a gente colocar o 81, a gente vai colocar ele na forma fatorada, que é 3 na 4. Então, a gente corta as duas bases e sobra x igual a 4. Então, significa que o resultado desse logaritmo é 4. Passando para baixo, nós temos uma outra propriedade aqui, um outro tipo de logaritmo, que a gente utiliza uma propriedade. Nós temos aqui um logaritmo, a base 3, e nós temos dois logaritmandos se multiplicando. Quando isso ocorre, a gente tem que separar os logaritmos. Por exemplo, nós vamos fazer log de 3 na 3 mais o log de 3 na 9. Então, a gente só separou os logaritmos, ó, 3 com 3 e 3 com 9. E como é uma multiplicação, como eles estão se multiplicando, a gente vai somar esses logaritmos. Então, a gente vai fazer esses dois logaritmos e os resultados a gente vai somar. Este primeiro logaritmo, log de 3 na 3, ele tem uma propriedade que diz o seguinte, que sempre que nós tivermos o logaritmando e a base com o mesmo valor, o resultado desse logaritmo é 1. Então, a gente nem precisa fazer cálculo. A gente sabe que o log de 3 na 3 é 1. Vou repetir para vocês. Sempre que a gente tiver um logaritmo em que tenha a base e o logaritmando o mesmo valor, significa que o resultado desse logaritmo é 1. Então, agora a gente vai resolver o outro logaritmo. A gente vai fazer 2, né? Nós tínhamos dois logaritmandos, a gente separou eles. Um a gente fez através da propriedade, né, que diz que todo logaritmo que tem logaritmando e base iguais, o resultado é 1. Então, a gente vai resolver agora o log de 3 na 9. Então, vou transcrever ele aqui, ó. Log de 3 na 9 igual a x. Então, o que eu vou fazer? A orelhinha de novo. Então, eu tenho 3 elevado na x igual a 9. Então, o nosso primeiro passo agora é fatorar este 9. Sempre por 3. Então, 9 por 3 dá 3. 3 dá para dividir por 3 de novo, que vai dar 1. Então, significa, né, que essa fatoração que a gente fez é 3 na 2. O número que apareceu foi 3 e ele apareceu duas vezes, então é 3 na 2. Então, a gente volta lá e tem 3 na x igual a 3 na 2. A gente corta as bases e sobra x igual a 2. Então, o resultado do logaritmo de 3 na 9 é 2. Então, a gente coloca um mais ali, né? Porque é uma propriedade de multiplicação. Então, ele se transforma numa soma. E nós vamos ter aqui 1 mais 2, 3. Então, o logaritmo de 3 na 3 vezes 9 é igual a 3. Vamos para o próximo exercício.
Nós temos aqui log de 2 com logaritmando 512 dividido por 256. É um caso bem parecido com o anterior que a gente resolveu. Só que agora elas estão dividindo os logaritmandos. Então, do mesmo jeito que a gente fez a primeira, nós vamos fazer aqui, ó, transcrever log de 2 na 512. Só que ao invés de fazer mais de soma aqui, de adição, a gente vai fazer a subtração, porque está dividindo. Quando é multiplicação, a gente soma. E quando é divisão, a gente faz subtração. Então, log de 2 na 512 menos o log de 2 na 256. Então, vamos fazer um por um aí. Vamos começar aqui, ó, no log de 2 na 512. Então, nós temos log de 2 na 512 igual a x. A gente vai fazer aqui, ó, a orelhinha. Então, nós temos 2 elevado na x igual a 512. O que a gente tem que fazer? Tem que fatorar o 512, certo? Então, vamos fatorar ele aqui, ó. 512. Sempre por 2, porque o 2 é a base do outro lado. Então, por 2, 512 dividido por 2, vai dar 256. 256 dá para dividir por 2, que vai dar 128. 128 dividido para 2 vai dar 64. 64 dá para dividir por 2, que vai dar 32. Também dá para dividir por 2, que vai dar 16. Dá para dividir por 2, que vai dar 8. Dá para dividir por 2, que vai dar 4. Dá para dividir por 2, vou continuar aqui, ó. Dá para dividir por 2, que vai dar 2. E dá para dividir por 2, que vai dar 1. Então, qual é o número que apareceu? O 2. E quantas vezes ele apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, significa que é 2 na 9. Então, vamos lá. 2x, né? 2 elevado na x, é igual a 2 elevado na 9. Corta, corta, x igual a 9. Então, a gente sabe que o log de 2 na 512 é quanto? 9. Né? Então, agora a gente vai fazer o log de 2 na 256. Vamos fazer aqui no cantinho. Log de 2 na 256 igual a x. Então, a gente vai fazer a orelhinha aí. Vamos lá. Então, nós temos 2 na x igual a 256. A gente vai ter que fatorar o 256. Então, vamos lá. 256 sempre por 2, porque 2 é a base do outro lado. Então, 256 dividido por 2, 128, que dá por 2, que vai dar 64, que dá por 2, que vai dar 32, dá por 2, que vai dar 16, dá por 2, que vai dar 8, dá por 2, que vai dar 4, dá por 2, que vai dar 2, dá por 2, que vai dar 1. Então, qual é o número que apareceu? O 2. Quantas vezes ele apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 2 na 8. A gente volta lá para a nossa equação, né? Então, nós vamos ter 2 na x igual a 2 na 8. Corta, corta, x igual a 8. Então, a gente vai botar lá no logaritmo de 2 de 256, que é 8. E tem um menos ali. Então, 9 menos 8 é igual a 1. Então, significa que este logaritmo, né, de 2 na 512 dividido por 56, tem o resultado 1. A gente separou os logaritmos e subtraímos, né, porque era uma divisão de logaritmandos. Certo? Então, vamos para outros exemplos aqui, ó. Nós temos log de 2 na raiz cúbica de 64. Então, a gente vai fazer de novo, né, a orelhinha. E a gente vai ter o seguinte método. Nós temos, então, 2, né, na x igual a raiz cúbica
de 64. Só que antes eu posso aplicar uma propriedade, né, que diz o seguinte, que essa raiz ela pode se transformar em uma potência. Como é que eu vou transcrever? Vou passar ela para cá. Ó. Nós vamos ter log de 2 na 64 elevado na 1/3. Aqui é como se tivesse 1. Então, eu transformo essa raiz em uma potência, que vai ficar uma potência de 1/3. É mais fácil de resolver e a gente cai em uma outra propriedade, que nós temos uma potência de um logaritmando. Então, o que a gente vai fazer? Sempre que isso acontecer, essa potência ela passa para frente do logaritmando multiplicando. Olha só, nós vamos ter 1/3 que multiplica o log de 2 na 64. Então, agora a gente resolve esse logaritmo e faz o resultado vezes 1/3. Então, a gente esquece aquela primeira equação que a gente tinha ali. Então, vamos lá. Vou fazer o log de 2 na 64. A gente faz a orelhinha, né? E nós vamos ter aqui, ó, o log de 2... Log não, nós vamos ter a nossa equação de 2x igual a 64. Então, a gente tem que fatorar aquele 64 ali. Vou fazer ele aqui do ladinho. Então, nós temos 64, sempre por 2, porque a base é 2. Dividido por 2, que vai dar 32. Por 2, que vai dar 16. Por 2, que vai dar 8. Por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. Por 2, que vai dar 1. Então, qual é o número que apareceu? O 2. Quantas vezes ele apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 2 na 6. Então, a gente tem 2 na x igual a 2 na 6. Corta, corta, fica x igual a 6. Então, o que significa que o resultado do logaritmo de 2 na 64 é 6. Só que eu não posso esquecer que antes eu tenho multiplicando ali, ó, 1/3. Então, eu tenho 1/3 vezes 6. Na multiplicação de fração, a gente faz o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Aqui é como se tivesse 1, certo? Então, a gente vai fazer 6 vezes 1, 6. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. Então, o resultado deste logaritmo aqui, ó, inicial, é 2, certo? Então, vamos para a próxima agora. Nós temos aqui, ó, log de 1000. Reparem que a gente não tem a base. E quando acontecer isso de não aparecer a base, ela for omitida, significa que é 10. Então, nós temos log de 10 na 1000. Vamos montar a orelhinha. Nós vamos ter 10 na x igual a 1000. E vamos fatorar esse 1000. Sempre pela base menor, que é 10. Então, 1000 dividido para 10, 100 dá para dividir para 10, que vai dar 10. Dá para dividir para 10, que vai dar 1. Qual foi o número que apareceu? O 10. E quantas vezes ele apareceu? 3. Então, significa que é 10 na 3. Então, voltamos para cá, nós temos 10 na x igual a 10 na 3. Corta, corta, x é igual a 3. Então, achamos mais um resultado. E o nosso último logaritmo é log de 20 na 20, né? Que, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente tem um logaritmo em que a base dela e o logaritmando tem o mesmo valor, o resultado desse logaritmo é 1. Então, nem precisa a gente fazer cálculo. A gente bota direto que é 1. Certo, pessoal? Valeu pela visita de vocês ao canal, pela visualização. Deixem um like aí se gostaram. Dão sugestões nos comentários aí, que é sempre bem-vindo. Certo, pessoal? Valeu e até a próxima.